Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos resolver duas questões da banca do VUNESP, por meio de regra de 3, mas para isso vou retomar com você o conceito de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, além da propriedade fundamental das proporções. Vamos lá? Regra de 3 é uma técnica, um processo que nos ajuda a resolver problemas. Quaisquer problemas? Não. São problemas que envolvem grandezas que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E o que são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos pensar assim, você está organizando uma festa e já encomendou, sei lá, 20 salgadinhos. Você encomendou 20 salgadinhos porque você vai receber algumas pessoas ali. Então você tem salgadinhos e pessoas. De repente alguém te liga dizendo que vai levar mais alguns amigos, vai aumentar a quantidade de pessoas. O que você precisa fazer com a quantidade de salgadinhos? Teoricamente, você deve aumentar a quantidade de salgadinhos para que todos possam comer e tudo mais. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas e eu aumento também a quantidade de salgadinhos, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer que essas grandezas, elas crescem da mesma proporção. É algo como, se eu dobro uma grandeza, a outra eu devo dobrar. Eu tenho salgadinhos para 20 pessoas, mas de repente vem 40 pessoas, eu dobrei a quantidade de pessoas. Dobre também a quantidade de salgadinhos. E o que? Pode ser metade também, tá? Eu tinha programado a festa para 40 pessoas e de repente vem 20. Diminuiu, ficou a metade da quantidade de pessoas, fica a metade da quantidade de salgadinhos. Bom, e as inversamente proporcionais? As inversamente proporcionais, né, uma dobra, a outra não dobra, tá? Uma ficou pela metade, a outra não fica pela metade. Um exemplo. Imagine que você tenha muitas garrafas para envasar, para encher de suco. Sei, você tem uma grande quantidade de suco e precisa distribuir esse suco em garrafas. Se a garrafa for bem pequenininha, garrafa bem pequenininha, que cabe, sei lá, 30 ml, bem miudinha a tua garrafa. Quantas garrafas você vai precisar? Bastante, porque eu disse que eu tinha muito líquido, né? Muito suco, bastante garrafa, muita garrafa. Mas aí alguém chega para mim e me traz uma garrafa bem grandona, uma garrafa de 2 litros. E eu tenho a mesma quantidade de suco, mas se eu usar garrafas maiores, garrafas de 2 litros, qual a quantidade de garrafas que eu vou precisar? Vou diminuir a quantidade de garrafas, entendeu? Eu aumentei a capacidade da garrafa, eu tinha garrafas bem pequenininhas, agora eu tenho garrafas de 2 litros. Eu aumentei o tamanho dessas garrafas, mas o que aconteceu com a quantidade? Para aquele mesmo tanto de líquido que eu tinha, a quantidade de suco não mudou. Eu vou diminuir a quantidade de garrafas. Então, se uma aumenta e se a outra diminui, são inversamente proporcionais. Vale para sempre? Não. Entenda assim, se eu tinha, sei lá, subtrair 4 na quantidade de garrafas e tal, esqueça. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de grave aí, tipo, dobre metade. Uma dobra, a outra fica pela metade. Inversamente proporcionais, tá bom? Tenha em mente que isso é a primeira coisa que a gente vai analisar nos problemas. Se as duas grandezas crescem, se uma cresce, a outra diminui, ok? Tá, então, regra de 3 nos ajuda a resolver problemas que envolvem grandezas. Agora, no processo que você está acostumado a resolver e que eu vou te mostrar aqui também, vai aparecer uma proporção, vai aparecer a igualdade de duas razões. E aí entra essa propriedade. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que quer dizer isto? Se você tiver algo assim, 5 está para 12, assim como 10 está para 24. Estamos lá resolvendo o exercício de regra de 3 e de repente eu escrevi isso aqui na tela. A propriedade diz o seguinte: multiplique 5 por 24. Vai dar um número, você guarda aí na tua cabeça.
Aí você multiplica 12 por 10. É o mesmo número. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Na prática, se você multiplicar cruzado, como as pessoas costumam dizer, vai dar o mesmo resultado, ok? Vamos precisar disso também. Então, já sabemos que são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e a propriedade das proporções. Então, vamos partir para a resolução da regra de 3. Vamos lá. Uma máquina empacota 5 sacos de parafusos em 8 segundos. Trabalhando sempre dessa maneira e sem interrupções, o tempo que essa máquina levará para empacotar 3.000 sacos desse parafuso será... Bom, vou resolver essa questão de uma maneira um pouco diferente. Mas não se preocupe, a próxima questão eu vou resolver pelo método tradicional. Mas aqui eu vou aumentar um pouquinho o teu repertório na resolução de problemas. É que eu estou pensando que muitas vezes você tem menos de 5 minutos para resolver a questão, e essa pode ser uma boa alternativa. Para começar, eu vou analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E as grandezas que nós temos aqui são sacos e o tempo em segundos. Segundo o enunciado, são 5 sacos, 8 segundos, e eu quero tempo para 3.000 sacos. Como eu vou fazer de uma maneira diferente, eu vou deixar um espaço, tá? Agora, analise comigo se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu tenho 5 sacos, demorei 8 segundos, mas eu quero 3.000. Eu vou aumentar muito a quantidade de parafuso. Se eu vou aumentar parafuso, eu vou precisar de mais tempo. Mais parafuso, mais tempo. Grandezas diretamente proporcionais. Bom, como funciona o método que eu vou te ensinar agora? Você vai escolher um número para multiplicar as grandezas. Como assim? Eu tenho aqui 5 sacos e eu estou querendo saber 20 sacos. Vai dizer assim, de onde você tirou 20? Eu inventei, eu criei esse 20 aqui. Mas veja, de 5 para 20, eu só multipliquei por 4, não foi? Então, esse 4 aqui eu escolhi, tá? 5 vezes 4 dá 20. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, aqui desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Se de um lado eu multipliquei por 4, do outro lado, eu vou multiplicar por 4 também. E aí, eu vou encontrar o quê? 8 vezes 4. E 8 vezes 4 é 32. Isso significa que 20 sacos serão produzidos em 32 segundos. Ok? Mas eu não quero 20 sacos. O enunciado me pede 3.000. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. Por quanto eu multiplico o 20 para chegar no 3.000? Por quanto eu multiplico o 20 para chegar no 3.000? É por 150, não é? Então, eu vou anotar aqui do lado. 150. Como que eu fiz isso? Você pode fazer só o 2. 2 vezes 15 daria o 30. Entende? Daí complementa com os zeros. Ou faz a conta, divide 3.000 por 20, que você também descobre que é o 150. Agora, se eu multipliquei por 150, o que eu vou fazer com esse 32? Multiplicar por 150 também. Então, multipliquei de um lado e multiplico do outro. Então, 32 vezes 150 vai dar 4.800. Isso significa que eu preciso de 4.800 segundos. E pronto, já descobri. Agora é só marcar X no 4.800. Mas não existe essa resposta. E por que que não existe essa resposta? Porque lá o tempo está em hora e minuto. E como que eu vou fazer essa conversão? Bom, chegamos à conclusão que são 4.800 segundos. Como é que eu passo de segundo para minuto?
eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu vou dividir por 60. E eu chego à conclusão de quantos minutos temos. Estamos falando de 80 minutos. Mas não tem essa resposta. Então, eu vou pensar que 1 hora tem 60 minutos. Ali são 80. Se eu tirar 60, eu já tenho 1 hora. Mas tem mais um pouquinho, né? 20 minutos que sobra. Então, 1 hora é 60 minutos. Nós vamos usar essa relação. Mas se eu tirar 60 minutos dali para chamar de hora, eu tenho 1 hora, mas tem um restinho de 20 minutos. Então, 1 hora e 20 minutos. Tá feito, resolvido por regra de 3, mas usando um outro método. Usando um método que a gente costuma chamar de tabela. Próxima questão. A prefeitura de um município montou uma equipe de fiscalização para percorrer diversos terrenos baldios com a finalidade de eliminar possíveis focos de proliferação de mosquitos. Em uma primeira etapa do trabalho, 12 pessoas, trabalhando 6 horas por dia, durante 4 dias, conseguiram verificar uma área de 18 mil metros quadrados. Para uma segunda etapa, a prefeitura quer vistoriar uma área de 30 mil metros quadrados em 6 dias e com as pessoas trabalhando 8 horas por dia. Para realizar essa meta, a prefeitura precisa contar com um número de pessoas que trabalhem com o mesmo rendimento das pessoas da primeira etapa, igual a... Bom, eu tenho pessoas, eu tenho horas por dia, eu tenho dias, eu tenho área. Eu tenho que verificar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. São essas as minhas grandezas. De acordo com o enunciado, são 12 pessoas, 6 horas por dia, 4 dias e 18 mil diário. Eu quero saber, para 30 mil diária, 6 dias, 8 horas por dia. Ok, e eu quero saber as pessoas, né? X. Agora chegou a hora de analisar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Você vai comparar comigo pessoas e horas. Eu tenho 12 pessoas que trabalham 6 horas por dia. A partir de amanhã elas vão trabalhar 8 horas por dia. Eu preciso das 12 pessoas? Se eu aumentei o tempo de trabalho delas? Não, preciso de menos pessoas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Guarda essa informação. Agora, nós vamos comparar as pessoas com dias. Por que as pessoas? Porque as pessoas é o que tem um X. A gente sempre vai comparar essa que está faltando a informação, tá? É o que tem X. Então, pessoas e dias. Eu tenho 12 pessoas, 4 dias. Beleza. Agora, eu tenho mais tempo, me deram mais prazo para entregar esse serviço. Se me deram mais prazo, eu não preciso de tanta gente trabalhando. Né? Então, eu preciso de menos pessoas. Opa! Se eu preciso de menos pessoas, mas os dias ali eu tô vendo que foi de 4 para 6, aumentei dias, diminui pessoas, inversamente proporcional. Então, já temos 2 que são inversamente, hein? Terceiro, tenho 12 pessoas que trabalham lá e vão fazer 18 mil. 12 pessoas fazem 18 mil, estão lá trabalhando. Agora, eu quero que a produção seja de 30 mil. A partir de amanhã, 30 mil. Ops, preciso de mais gente para me ajudar. Se eu vou aumentar a produção, eles vão trabalhar numa área maior. Eu preciso de mais gente. Mais pessoas, mais área. Grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, eu tenho 2 inversamente e a última diretamente. Como funciona agora? Você vai copiar ali o 12 e o x, montando a primeira razão na ordem em que aparece. Agora, se é diretamente proporcional, vem na mesma ordem. Mas se é inversamente proporcional, você vai inverter, tá? Então, eu vou escrever assim, igual, e agora lá. Diretamente eu trago 6 para 8. Não é o caso, é inversamente. Então, eu vou trazer 8 para 6. E a próxima? Dias. Inversamente. Então, eu não trago 4 para 6, eu trago 6 para 4. E vou multiplicar, tá?
Daqui a pouco eu faço a conta. E a última, diretamente, então ela vem na ordem, 18 para 30, ok? Agora é só calcular. Mas eu vou pensar que eu estou no meio da minha prova, se eu tentar simplificar vai facilitar. Mas para não riscar muito isso aqui, eu vou fazer em várias linhas. Mas normalmente a gente faz uma linha só, tá? É que ela vai ficar muito riscada, muito bagunçada. Mas você não precisa escrever tantas linhas assim. Então eu vou copiar o 12 para x, o igual. Agora olha o que eu vou fazer. Eu sei que 8 vezes 6 dá 48. E 6 vezes 4 dá 24. Eu só multipliquei o comecinho ali, para te ajudar a pensar. Vezes eu vou deixar o resto. 48 não dá para simplificar com 24? Tá, vai dar 2. 2 sobre 1. Ok. Agora, eu podia ter simplificado ali, né? Quando tava 6 e 6, né? Podia ter, sabe a ideia que as pessoas falam muito de cortar o 6 com 6? Podia sim. É que eu quis fazer a conta ali para te mostrar que dá para simplificar na conta, mas tanto faz. Agora eu vou copiar de novo, tá? O 12 para x, igual. Ó, 48 com 24 eu já disse que dá 2, né? Então tá lá, 2 sobre 1. E o que eu faço com aquele 18 mil e 30 mil? Podia dividir por 1000, né? Todos eles, podia dividir até mais, mas eu vou dividir só por 1000. Se eu divido 18 mil por 1000, 18. E se eu divido 30 mil, 30. Olha como os números já ficaram bem menores. Então agora, posso simplificar aqui se eu quiser, mas às vezes não dá para simplificar, então eu vou fazer como se não desse para simplificar, tá? Agora eu vou multiplicar 2 vezes 18 e 1 vezes 30. Lembra da propriedade das proporções? Não era assim? E o que diz a propriedade? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Na prática, 36 vezes x é igual a 12 vezes 30, 360. E como que eu acho um x? Ah, divida tudo por 36. Se eu dividir tudo por 36, eu acho que x é 10. E o que significa 10? A quantidade de pessoas. Não é isso que está lá em cima na nossa tabela? É. Então, resposta 10. Agora você pode dizer assim para mim, não daria para resolver daquele método lá? Daria também. Mas essa regra de 3, ela dá mais trabalho, porque ela tem muitas grandezas envolvidas. É a regra de 3 chamada composta. A primeira é a regra de 3 simples, tá? A gente comparou só duas grandezas, e essa aqui é composta, porque ela tem mais grandezas. Então, nesse caso aqui, eu acho que vai ser mais rápido para você montar desse jeito, tá? Mas a regra de 3 simples dá para fazer daquele jeito lá com facilidade. Vai ter mais vídeos aqui no canal com regra de 3 e com certeza você vai encontrar outras questões resolvidas daquela maneira lá também, ok? Bons estudos para você!